Hebreus, capítulo 11. Nós podemos ler a partir do versículo 29. Hebreus 11, 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Até aqui. O fenômeno da internet, das redes sociais, está nos deixando por demais passivos diante da realidade. O esforço para conquistar alguma coisa não é mais recompensado. O que é recompensado é a aparência do esforço. O que é recompensado é a aparência de ter conquistado alguma coisa. Não importa se de fato é ou não é, o que importa é a aparência de ser o que não se é. É isso que importa nos nossos dias. É só aparência. E ao não nos esforçarmos tanto, ou melhor, e ao nos esforçarmos tanto para parecermos ser o que não somos, cada vez menos nós estamos participando ativamente da vida real, da vida que acontece nesse mundo. E esse comportamento ele é facilmente transferido para as realidades espirituais. Em vez de nós nos esforçarmos para sermos em Cristo o que nele e por ele devemos ser, nós nos contentamos em simplesmente parecermos ser o que de fato nós não somos. A gente se contenta apenas com a aparência de ser alguma coisa em Jesus, em Cristo. Mas não com a realidade de fato de ser aquilo em Cristo. Em vez de participarmos verdadeiramente das realidades espirituais que Jesus conquistou para o seu povo, nós os satisfazemos e dar a impressão que estamos usufruindo as bênçãos que Jesus conquistou. E o perigo de agir dessa forma, o perigo de agir assim, deveria ser auto-evidente. Porque se nós fingirmos que somos em Cristo o que não somos, então nós não estamos participando de nada daquilo que Jesus tem para o seu povo. É tudo mentira. É tudo faz de conta. E quem se contenta com a espiritualidade hipócrita não crê verdadeiramente em Deus. Que era o caso dos fariseus nos dias de Jesus. Eles se contentavam com uma espiritualidade hipócrita. Eles se contentavam apenas em parecer ser alguma coisa. Eles se importavam apenas do que as pessoas viam eles fazendo. Por isso que eles oravam em pé nas esquinas e nas praças. Porque eles queriam que as pessoas soubessem que eles oravam a Deus. Mas quem faz isso não ora a Deus. Quem faz questão que as pessoas saibam que ela está orando, essa pessoa não está orando de fato a Deus. Ela está orando para as outras pessoas. É por isso que em Mateus 6, por exemplo, Jesus fala exatamente acerca disso. Ele diz, quando vocês vão orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E quando for jejuar, lava o rosto. Não fica com a aparência de fome, com a cara feia de fome, para as pessoas desconfiar, a cara dele está de fome, de certo ele deve estar jejuando. É por isso que ele está com a cara feia daquele jeito.
Jesus diz, não, unge o rosto, lava o rosto, te apresenta como se tu não estivesse com fome diante das pessoas. E se vai ajudar algum pobre, algum necessitado, não fica dizendo que tu ajudou o pobre ou necessitado. Vai lá e ajuda, dá o que tu acha que tem que dar. Não fica te preocupando em querer que as pessoas saibam que você ajudou os pobres. Quem se contenta com a espiritualidade hipócrita não crê verdadeiramente em Deus. Não importa se nós dizemos que cremos em Jesus, se nós o satisfazemos em fingir para os outros aquilo que de fato não somos, a nossa fé é o tipo de fé que volta atrás. É o tipo de fé que recua. Porque não é uma fé fundada e fincada e firmada em Jesus de fato. É uma fé na aparência. É o tipo de fé que, diante das situações de perigo, nega e rejeita Jesus. É o tipo de fé que, diante dos desafios, peca contra o Espírito da graça. Mas o Espírito Santo, o escritor de Hebreus, eles esperam de nós coisas melhores. Eles esperam aquelas coisas que acompanham a salvação. Por isso mesmo o Espírito Santo nos convida a atravessarmos o Mar Vermelho junto com o nosso Salvador. Para então participarmos das suas vitórias nesse mundo e assim não morrermos junto com os incrédulos. Foi para isso que esses versículos foram escritos. Para te incentivar a não se contentar com a mera aparência, para efetivamente participar de tudo aquilo que Jesus conquistou para o seu povo. Com fé, então, participe do êxodo, das vitórias e da vida do teu Salvador. Deus chamou Abraão e fez com ele uma aliança. E nessa aliança haviam promessas. E nessas promessas Deus disse que a terra na qual Abraão estava peregrinando, ou haveria de peregrinar ainda em Canaã, essa terra seria dada à descendência de Abraão. E essa descendência, Deus disse, seria numerosa. Seria inumerável, na verdade. Seria mais numerosa do que os grãos de areia que existem na praia do mar. E Deus disse também que na descendência de Abraão, o próprio Deus abençoaria a todas as famílias e a todas as nações da terra. Os descendentes de Abraão, Isaque, Jacó e José, eles olharam com fé para além das suas vidas, para além das suas mortes, para o futuro no qual Deus cumpriria a sua aliança e promessas feitas a Abraão. Mas até que a aliança de Deus com Abraão e as suas promessas fossem cumpridas, era necessário que a descendência de Abraão fosse escravizada pelos egípcios. E foi isso que aconteceu. Eles foram escravizados. E então Moisés nasceu. E através de Moisés, Deus libertou o seu povo do Egito. Depois da celebração da Páscoa, pela qual foi preservado por Deus, Israel saiu de lá em direção à terra prometida. Mas depois que Israel saiu do Egito, Faraó ordenou que os seus exércitos perseguissem novamente a Israel para recapturar eles e para trazê-los de volta como escravos. E então Israel encontrou-se encurralado. Diante de si ele tinha o Mar Vermelho, e atrás de si havia Faraó e o seu exército. Mas como nós chegamos a esse ponto? Como foi que isso aconteceu? Bom, depois que Israel saiu do Egito,
eles foram guiados por Deus. Deus se manifestava de forma visível a Israel. Durante o dia, com uma coluna de nuvem, e durante a noite, com uma coluna de fogo. E essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo, ela ia à frente do povo de Israel, guiando o povo de Israel por onde eles deveriam de ir. E Deus, de forma proposital, levou o povo de Israel a ficar na frente do Mar Vermelho. Deus poderia ter feito o povo de Israel dar a volta no Mar Vermelho. Se Deus tivesse tomado um caminho diferente, se a coluna de nuvem, se a coluna de fogo tivesse tomado um caminho diferente, Israel não precisaria estar diante do Mar Vermelho. Eles poderiam ter rodeado o mar facilmente. Mas Deus, de forma proposital, guiou Israel em direção ao Mar Vermelho, e Deus fez isso porque era o seu propósito ser glorificado na destruição e na morte de Faraó e do seu exército. Esse era o propósito de Deus. Deus queria ser glorificado na destruição e na morte de Faraó e do seu exército. Isso a gente pode ler em Êxodo, vocês podem ler. Quando vocês estiverem em casa. Agora pense por um momento. Que Deus é esse que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos. Que Deus é esse que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos. Uma coisa é certa, esse não é o Deus que é pregado na maioria das igrejas. Em quantas igrejas por aí é pregado acerca desse Deus que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos? Quantas pregações no YouTube existem em que afirmam que o Deus que está sendo pregado é aquele que é glorificado na morte e na destruição dos seus inimigos? São pouquíssimas as igrejas que proclamam esse Deus, são pouquíssimas as pregações no YouTube que proclamam esse Deus. Esse Deus santo e justo que manifesta a sua ira na destruição dos seus inimigos para assim ser glorificado na morte deles. E a gente dá para entender por que pouquíssimas igrejas pregam dessa forma. Dá para entender por que pouquíssimas pregações no YouTube falam dessa forma acerca de Deus. Porque ninguém quer um Deus assim. Né? O homem natural, ele não quer um Deus que é glorificado na morte e na destruição dos seus inimigos. O homem natural quer um Deus semelhante a ele mesmo. O homem natural quer um Deus que passa a mão por cima das coisas erradas. O homem natural quer um Deus hipócrita. Um Deus que não é santo, um Deus que não é justo, um Deus que não faz nada. É por isso que a maioria das igrejas não pregam dessa forma, porque quem é que vai ser atraído dessa forma? Quantos likes a pessoa vai conseguir no YouTube pregando dessa forma? Não muitos, provavelmente.
Mas qual a importância de se pregar acerca desse Deus que é glorificado na morte e destruição dos seus inimigos? Qual a importância disso? Bom, se nós negarmos a ira de Deus, se nós negarmos a Deus a glória na destruição dos seus inimigos, isso significa negar a realidade do pecado, significa negar a bondade, a justiça e a santidade de Deus. É por isso que as pessoas não querem um Deus que é glorificado na morte e destruição dos seus inimigos. Porque as pessoas, elas não querem se reconhecer como pecadoras, elas não querem se reconhecer como dignas da ira e da destruição de Deus nas suas vidas. E ao mesmo tempo elas não querem um Deus que seja efetivamente bom, santo e justo. Elas não querem isso. Então é mais fácil negar todas essas coisas. É mais fácil negar o pecado das pessoas, é mais fácil negar a bondade, a justiça e a santidade de Deus. E se o homem não é pecador, e nem Deus é bom, justo e santo, então nunca existiu a necessidade de salvação alguma. De modo que a morte de Jesus torna-se desnecessária e sem sentido. E então não existe mais evangelho e o cristianismo torna-se tão inútil e sem sentido quanto todas as demais religiões. O que torna o cristianismo, o que torna o evangelho diferente de toda e qualquer outra religião, é que o Deus cristão, o Deus do Evangelho, é o Deus que é glorificado na morte e na destruição dos seus inimigos, porque os seus inimigos são pecadores e Deus é santo, justo e bom. Existe uma frase muito interessante, dita por um teólogo chamado Richard Niebuhr. Esse teólogo ele estava descrevendo o liberalismo teológico dos seus dias e dos nossos dias também. O liberalismo teológico é a negação da palavra de Deus. É a teologia que, na verdade, é a antiteologia. É a teologia que nega aquilo que a palavra de Deus escreveu. Então, ao descrever o liberalismo teológico dos seus dias e dos nossos dias também, no livro O Reino de Deus na América, esse livro foi escrito em 1937. O Reino de Deus na América, Richard Niebuhr escreveu o seguinte: um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Um Deus sem ira trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. E é com isso que nós ficamos quando deixamos de reconhecer e anunciar que o Deus do Evangelho é um Deus que é glorificado na morte e na destruição dos seus inimigos. Nós ficamos com um Deus patético, nós ficamos com um Deus sem ira, que traz para o seu reino homens que nunca foram pecadores, por meio de um Cristo que jamais precisou morrer na cruz. Porque Deus não está irado contra as pessoas. Então não existe perigo nenhum que elas estavam correndo. Então, se não existe perigo nenhum, por que Jesus morreria na cruz por alguém? Não havia necessidade de salvação alguma. Mas esse não é o Deus
da palavra que cada um de nós tem em suas mãos. O Deus dessa palavra não é um Deus patético, um Deus sem ira. Não, o Deus dessa palavra, o Deus que criou o mundo, o Deus que nos criou e que se revelou a nós através dessa palavra, é um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado de cada um de nós. E ai de nós, se nós não tivermos em Cristo o nosso substituto diante de Deus. Ai de nós, porque se nós não tivermos em Jesus o nosso substituto diante de Deus, então a ira de Deus vai cair sobre nós. E Deus vai ser glorificado na nossa destruição e na nossa morte eterna no inferno. Só se vocês ainda estão com um pouquinho de dúvidas, a gente pode abrir em Romanos 9. Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa Deus ainda? Porque quem é que tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que o formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo diz aqui então que Deus é glorificado, Deus sempre é glorificado, Deus nunca perde. Deus é glorificado naqueles que são salvos, e Deus é glorificado naqueles que se perdem, naqueles que são condenados. Porque a glória de Deus está em demonstrar a criação, toda a natureza dele. Tudo aquilo que ele é, essa é a glória de Deus. A glória de Deus é se auto-revelar a toda a criação. E a única forma de Deus se auto-revelar a toda a criação é se alguns forem salvos e outros não. Porque se todos forem salvos, Deus só vai poder revelar a sua misericórdia, a sua graça, o seu amor. Porque todos foram salvos. Se todos são condenados, Deus só pode revelar a sua ira, a sua justiça, a sua santidade. A única forma de Deus revelar a totalidade do seu ser é se alguns forem salvos e outros não. Assim ele pode mostrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça naqueles que são salvos, e ele pode mostrar a sua ira e o seu poder naqueles que se perdem. É isso que Paulo argumenta aqui em Romanos capítulo 9. E a gente pode pensar, bom, mas isso não é muito legal da parte de Deus, né? Paulo ele pensou que a gente pensaria que isso não é legal da parte de Deus. Por isso que ele diz
escreveu o versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Não importa se tu acha que isso é legal ou não. Tu não tem direito de dizer para Deus que isso não é legal. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Isso causa um choque em nós, porque, como eu disse antes, esse não é o Deus que é pregado na maioria das igrejas, né? Na maioria das igrejas, os pastores fogem de Romanos 9, porque Romanos 9 diz essas coisas acerca de Deus. Romanos 9 diz o seguinte acerca de Faraó no versículo 17: por isso diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra, na destruição de Faraó. Na destruição do exército de Faraó, quando o Mar Vermelho voltou, quando as águas do Mar Vermelho voltaram e afogaram Faraó e o seu exército. Isso causa um choque em nós, porque nós não estamos acostumados com esse Deus. Nós estamos acostumados com um Deus que foi domado pela raça humana. Nós estamos acostumados com um Deus que é feito à nossa imagem e semelhança. Nós podemos voltar para Hebreus, capítulo 11. Então, Deus, essa palavra, não é um Deus patético, um Deus pateta, um Deus sem ira. Deus, essa palavra, é o Deus que se ira todos os dias por causa do pecado de todos nós. E se nós não tivermos em Jesus o nosso substituto, nós vamos perecer eternamente no inferno e Deus não vai perder nada com isso. Pelo contrário, Ele vai ganhar na nossa perdição eterna, porque através da nossa perdição eterna, Ele vai demonstrar a toda a criação a sua ira, o seu poder, a sua justiça e a sua santidade. Então, que Deus é esse que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos? É um Deus que nenhum de nós vai querer ter como inimigo. Que Deus é esse que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos? Esse é o nosso Deus, caso realmente a nossa fé esteja em Jesus. Existe há um tempo atrás eu ouvi um pedacinho de uma pregação de um pastor norte-americano, muito famoso no YouTube, em alguns círculos, Paul Washer, e ele estava fazendo, acho que ele estava numa igreja pregando, e o pastor convidou ele para pregar mais acerca do caráter de Deus, acerca dos atributos de Deus. Aí o Paul Washer perguntou: o senhor tem certeza que o senhor quer que eu faça isso? O pastor perguntou: por quê? Eu falei: bom, porque quando eu falar acerca do caráter de Deus, eu tenho a impressão que muitas pessoas nessa igreja vão se levantar,
vão dizer: esse não é o meu Deus, e eu nunca poderia amar e servir um Deus como esse. Por isso que eu disse: quem é esse Deus que é glorificado na destruição e na morte dos seus inimigos? Esse é o nosso Deus, caso realmente a nossa fé esteja em Jesus. Porque se nós não cremos em Jesus conforme as Escrituras, então realmente nós somos ofendidos com um Deus como esse. A existência de um Deus como esse nos deixa irados, indignados, se Jesus realmente não é aquele no qual a nossa fé está. Porque se a nossa fé está em Jesus, a gente deveria já ter entendido essas coisas. Porque a única razão pela qual a gente tem que crer em Jesus é porque nós somos maus e Deus vai punir os pecadores eternamente. Essa é a única razão pela qual a gente tem que ter fé em Jesus. Então, como Deus tinha o propósito de ser glorificado na morte, na destruição de Faraó e dos egípcios, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para que ele ordenasse a perseguição e a recaptura de Israel. Foi assim que nós chegamos nessa situação. Israel não tem para onde fugir. Diante de si o Mar Vermelho e atrás de si Faraó e o seu exército. E os israelitas, eles ficaram apavorados. E eles começaram a reclamar com Moisés e, de forma indireta, começaram a reclamar com Deus também. Foi por falta de sepulturas no Egito que nos trouxeste para sermos mortos nesse deserto? Eles disseram. Não foi por isso que nós te dissemos para não ficar provocando o Faraó? Para não ficar transformando água em sangue? Para não ficar trazendo todas essas pragas sobre o Egito? Não foi por isso que a gente falou para deixar o Faraó em paz? Porque teria sido muito melhor ficar como escravo lá no Egito do que morrer agora aqui nesse deserto. E ao ouvir isso, Moisés respondeu: não tenham medo, porque Deus vai guerrear por vocês e vai livrar vocês do Egito, dos egípcios, e vocês, esses egípcios que estão perseguindo vocês agora, vocês nunca mais vão ter que ver eles. Apenas creiam em Deus e fiquem calmos, fiquem tranquilos. Moisés naturalmente então se pôs a orar. E Deus dá uma xingada em Moisés. Deus diz: por que tu está clamando a mim? Por que tu está clamando a mim? Estende agora a tua mão, a tua vara sobre o mar e abre o mar. E diga a Israel que marche. E quando Deus diz isso para Moisés, a nuvem, aquela coluna de nuvem que estava à frente de Israel, se retira e se coloca atrás de Israel, se coloca entre o povo de Israel e os egípcios. E aquela coluna se transforma em luz para Israel e em trevas para os egípcios. Então Moisés estende a sua vara sobre o Mar Vermelho e vem um vento muito forte e separa as águas para um lado e para o outro. E Israel passa então pelo meio do mar como em terra seca.
Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Pela fé eles fizeram isso. Quando Israel terminou de passar pelo meio do mar, em terra seca, Deus permitiu que os egípcios entrassem no leito do mar. Porque, obviamente, enquanto a coluna de nuvem estava separando Israel dos egípcios, sendo que aquela coluna estava causando escuridão para o lado egípcio, os egípcios não conseguiam avançar em direção ao mar. E Deus fez isso exatamente para dar oportunidade para que todo Israel atravessasse o mar. Quando todo Israel terminou de atravessar o mar, Deus se retirou dali. Aquela nuvem, aquela coluna de nuvem, permitiu que os egípcios entrassem dentro do leito do mar, mas ao mesmo tempo Deus fez com que a travessia deles fosse dificultada. Deus causou problemas nos carros, nas carruagens que estavam sendo guiadas pelos egípcios, de tal modo que eles não conseguiam atravessar direito e eles ficaram todos atrapalhados lá no meio do mar. E então Deus diz para Moisés: Moisés, estende de novo agora a tua vara sobre o mar. E Moisés fez isso. E o mar se fechou. E Faraó e o seu exército foram destruídos e mortos, e Deus foi glorificado na morte e na destruição deles. O contraste aqui que o nosso autor quer estabelecer é entre a fé de Israel e a incredulidade de Faraó e dos egípcios. Enquanto Israel atravessou o Mar Vermelho motivado pela fé em Deus, os egípcios tentaram fazer o mesmo pela dureza dos seus corações operada neles pelo próprio Deus. Mas o que significa isso para nós hoje? O que significa para nós a travessia do Mar Vermelho? Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, o escritor de Hebreus escreveu o seguinte: pela fé entendemos que o universo ou os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que hoje existe foi feito do que ainda não existia. Na criação nós temos a palavra de Deus. Na criação nós temos as águas revoltas, nós temos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, e então nós temos a terra firme surgindo do meio das águas. É isso que nós temos na criação. E então Deus criou Adão e Eva e eles se aliaram a Satanás, eles se aliaram a Satanás contra Deus, cometendo o pecado original que colocou a humanidade e a criação debaixo da escravidão do pecado e da maldição de Deus. Mas ao mesmo tempo em que Deus amaldiçoou a humanidade e a criação, Deus também prometeu que da mulher viria o Salvador, que libertaria na sua morte para si um povo, derrotando a Satanás. E a história da redenção seguiu, e a humanidade se tornou cada vez mais pecadora, a ponto de Deus ter que empreender uma nova criação, tipologicamente falando. Mas como foi que Deus tipologicamente empreendeu uma nova criação? Através do dilúvio. Assim como no princípio as águas revoltas cobriam tudo, Deus fez com que as águas do dilúvio cobrissem todas as coisas, inclusive os seus inimigos pecadores. Através das águas, Deus salvou apenas a Noé e a sua família. E Noé e a sua família herdaram a terra que novamente surgiu
do meio das águas. A passagem pelo Mar Vermelho é mais uma ocorrência dentro da história da redenção em que Deus renova a sua criação. As águas do mar cobriam a terra pela qual Israel deveria de passar a pé, e Deus fez com que do meio das águas surgisse um caminho de terra seca, pelo qual eles pudessem andar. E as mesmas águas que abriram caminho para Israel, essas mesmas águas mataram e destruíram os inimigos de Deus, assim como no dilúvio. E essas duas ocorrências tipológicas de renovação da criação dentro da história da redenção apontam para a renovação final e completa de toda a criação de Deus. E quem é o agente de Deus que traz a renovação final e completa da criação de Deus? É o Filho de Deus, Jesus. E é por isso que quando Paulo olha para trás, quando Paulo olha para a história de Israel, ele identifica a passagem pelo Mar Vermelho como um tipo do batismo cristão. A gente pode abrir em 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, capítulo 10, 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, aqui tem algo interessante. Paulo, ele olha para trás, ele olha para a história de Israel, e ele vê na história de Israel o batismo cristão, quando Israel foi batizado na nuvem, quando a nuvem de Deus aparecia em Israel, e quando eles passaram pelo Mar Vermelho. Uma figura do batismo cristão. E Paulo também viu a ceia do Senhor. Eles comiam todos de uma mesma comida espiritual, o maná que descia do céu, e Jesus diz em João capítulo 6 que ele é o verdadeiro pão que desce do céu, que descendo do céu dá vida a todo homem. E todos eles bebiam de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da água que saía da rocha, e a rocha era Cristo, diz Paulo. Então Paulo interpreta a passagem pelo Mar Vermelho dessa forma. A gente pode voltar para Hebreus capítulo 11. A passagem pelo Mar Vermelho é um símbolo do batismo cristão. Foi por isso que no início do seu ministério, Jesus foi até João Batista e se permitiu batizar por ele. Na criação, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No dilúvio, Noé soltava uma pomba que ficava à procura de terra seca. E essa pomba também pairava sobre as águas. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele na forma de uma pomba. O batismo cristão é símbolo da recriação de Deus. O batismo cristão, na verdade, aponta para a renovação que Deus está fazendo na sua criação. Assim como o batismo do Mar Vermelho foi o início do êxodo de Israel rumo à Terra Prometida,
o batismo de Jesus constituiu o início do êxodo de Jesus rumo aos novos céus e à nova terra. Rumo à verdadeira terra prometida. Por isso, quem crê em Jesus deve também ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para se identificar com o seu Salvador no seu êxodo rumo aos novos céus e à nova terra. E estando identificados com Jesus no seu batismo, no batismo da nova criação, nós devemos seguir a Jesus rumo aos novos céus e à nova terra, obedecendo a Jesus em todas as coisas que Ele nos ensina na sua palavra. A fé em Jesus e o batismo constituem o início do nosso êxodo. Israel saiu do Egito, nós saímos do mundo. E nós estamos peregrinando rumo à cidade de Deus, rumo àquela cidade que Abraão esperava, a cidade que tem fundamentos. E essa jornada ela vai ter fim apenas quando todos os eleitos de Deus tiverem crido no Salvador e forem batizados nas águas da nova criação de Deus em Cristo. Até lá, nós peregrinamos. Até lá, nós peregrinamos nessa jornada, nesse êxodo. Você está nessa jornada com Jesus rumo aos novos céus, à nova terra? Ou você passou pelas águas da nova criação de Deus em Cristo apenas para morrer prostrado no deserto? É necessário fazer essa pergunta? Porque embora Israel tenha passado pelas águas do batismo no Mar Vermelho, toda aquela geração morreu no deserto sem entrar na Terra Prometida. E por que aquela geração morreu no deserto? Por causa da incredulidade. O que parece ser um contrassenso, porque aqui nos é dito que pela fé eles passaram pelo batismo do Mar Vermelho. Mas ainda assim o escritor de Hebreus reconhece que foi a incredulidade daquela geração que os impediu de entrar na Terra Prometida. Isso ele já falou no capítulo 3, a gente pode voltar aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A gente pode voltar para o capítulo 11. De todos os israelitas que saíram do Egito, apenas os que tinham menos de 20 anos, no momento da saída do Egito, entraram na Terra Prometida, de fato. As únicas exceções foram Josué e Calebe. Os únicos maiores de 20 anos
no momento da saída do Egito, que tinham mais de 20 anos, que entraram na Terra Prometida, foram Josué e Calebe. Os demais, todos eles morreram prostrados no deserto, ainda que pela fé eles tenham passado pelo batismo do Mar Vermelho. Isso quer dizer que era falsa essa fé aqui do versículo 29? Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca? Quer dizer que essa fé então era falsa? Não, não era uma fé falsa. Não era uma fé falsa com relação àqueles que passaram pelas águas e chegaram até o final do Êxodo e entraram na Terra Prometida. Com relação a esses não era falsa. Agora, com relação a todos os outros, era sim. Da mesma forma como hoje, um monte de gente se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer nada. Porque o texto que a gente leu antes, lá em 1 Coríntios 10, Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, Israel, ele tá fazendo exatamente esse argumento. Israel, eles foram batizados como nós, eles também foram batizados. Eles foram batizados na nuvem no Mar Vermelho. E como nós, eles também participaram da ceia do Senhor, porque eles todos comeram da mesma comida espiritual e todos eles beberam da mesma bebida espiritual, mas Deus não se agradou da maioria deles e por isso eles morreram no deserto. Isso nos ensina algo muito importante. Presenciar um milagre, ou mesmo participar de um milagre, receber um milagre, ou ser um instrumento pelo qual o milagre está sendo realizado, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque quantas pessoas não receberam um milagre da parte de Jesus? O fato de a gente receber algum milagre da parte de Deus, isso não quer dizer nada. O fato de nós fazermos algum milagre em nome de Jesus, isso não quer dizer nada. Existem muitos supostos crentes que tudo o que eles têm para oferecer como prova da sua fé é algum milagre recebido ou operado por eles. Tudo que eles podem oferecer como prova é, não, olha só, eu recebi isso aqui de Deus. Ou, Deus fez isso aqui através de mim. Aqueles israelitas, eles também receberam um milagre da parte de Deus. Mas a maioria deles demonstrou a falsidade da sua fé pelas suas incredulidades e rebeldias no deserto, depois. Por isso mesmo Deus os prostrou no deserto, porque o nosso Deus é glorificado na morte e na destruição dos seus inimigos, daqueles que se rebelam contra Ele, daqueles que são incrédulos. Você acha que só por ter recebido, que só porque você recebeu um milagre, a sua fé necessariamente é verdadeira? Pense de novo se você acha isso. Porque a história de Israel está aí para provar que você está errado. O recebimento de um milagre não prova nada acerca da fé de ninguém. Meramente participar de uma cerimônia, então, mesmo uma cerimônia ordenada por Jesus, isso também não prova nada acerca da fé de ninguém.
É necessário, sim, que todos passemos pelas águas do batismo da nova criação de Deus em Cristo. Mas o mero passar pelas águas do batismo da nova criação de Deus em Cristo não significa nada se a fé no teu coração não for uma fé verdadeira. O batismo cristão não possui efetividade alguma se a tua fé não é aquele tipo de fé que é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não são vistas. A fé verdadeira se manifesta na obediência a todas as coisas que Jesus nos ensina na sua palavra. É assim que a verdadeira fé se manifesta. É por isso que Tiago diz: tu quer me mostrar a tua fé sem as obras? Eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Eu vou te mostrar que eu creio em Deus através da minha obediência a Deus. É necessário começar bem o nosso êxodo em direção aos novos céus e nova terra. Mas não somente começar bem, é necessário terminar bem também. Foi por isso que dar instruções acerca da missão da igreja, Jesus acrescentou ao batismo a obediência a tudo aquilo que ele nos ensina na sua palavra. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. Por que Jesus fez isso? Porque para mostrar que a efetividade da fé de alguém e do seu batismo se mostra na sua obediência à palavra dele. Seguir a Jesus pelas águas batismais, a nova criação, no êxodo, em direção aos novos céus e nova terra, significa obedecer a Jesus e imitar as suas obras e as suas palavras. Significa falar como Jesus falava, significa agir como Jesus agia, se comportar como Jesus se comportava. E caso não seja assim que nós estamos vivendo, em obediência a Jesus, imitando a Jesus, então nós devemos nos arrepender e nós devemos seguir a Jesus no seu êxodo rumo aos novos céus e nova terra, obedecendo a Ele, seguindo os seus passos, andando como Ele andou, como diz o apóstolo João na sua epístola. Então, com fé, participe do êxodo do teu Salvador rumo aos novos céus e à nova terra, rumo à cidade de Deus. E participando do êxodo cristão rumo à cidade de Deus, você vai também participar das vitórias de Jesus nesse mundo. O escritor de Hebreus agora avança 40 anos na história e ele descreve a primeira vitória que Israel obteve na conquista da terra prometida, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Essa foi a estratégia de Deus, a estratégia de guerra que Deus formulou para Israel. Cercar, rodear a cidade por 7 dias. Pense um pouco nessa estratégia de guerra. Rodear a cidade por 6 dias em silêncio, apenas ao som de trombetas. Então, no 7º dia, junto com o som de trombetas, o povo deveria gritar. Para dizer o mínimo, essa não é uma estratégia de guerra nada convencional. Para dizer o mínimo. Não é uma estratégia de guerra convencional. E, na verdade, não é nem uma estratégia de guerra isso aqui. É uma passeata. É uma passeata.
Mas foi isso que Deus ordenou e foi isso que o povo fez. E no 7º dia, ao som das trombetas e do grito do povo, as muralhas de Jericó ruíram e caíram. O que isso nos ensina? Que as vitórias de Jesus e da igreja, durante o nosso êxodo rumo à cidade de Deus, são conquistadas não por meio de métodos ou estratégias humanas, mas pelo método e pela estratégia do próprio Deus. Você crê que pelo método e estratégia de Deus, a igreja e Jesus conquistarão seus inimigos nessa terra? Se você realmente crê nisso, em vez de usar métodos e estratégias humanas, você vai usar o método e a estratégia de Deus. E qual é o método e a estratégia de Deus? Como é que a igreja vai participar das vitórias de Jesus nesse mundo? A palavra de Deus nos mostra qual é esse método e essa estratégia. Pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo, por sua própria sabedoria, não conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Porque enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. E nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas para os que foram chamados, para os que foram eleitos, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A estratégia de Deus para a conquista, para a vitória que Jesus e a igreja devem ter nesse mundo, não é nada convencional. Assim como não era nada convencional ficar dando volta ao redor da cidade para conquistar a cidade. O método e a estratégia de Deus para que a igreja participe das conquistas de Jesus nessa terra é o escândalo e o absurdo da pregação da morte de Jesus a favor dos pecadores. Esse é o método e essa é a estratégia. Você confia no método e na estratégia de Deus? Você confia que esse método e essa estratégia é capaz de concretizar a vitória de Jesus nesse mundo? Se você realmente confia, você vai pregar o Evangelho a todas as pessoas. E você vai instar que elas se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus. Porque você confia no método e na estratégia. Mas, por outro lado, como você pode afirmar crer em Jesus no Evangelho se você nem mesmo confia no método e na estratégia de Deus e nem se importa em pregar o Evangelho aos outros? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não viram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos deram ouvido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo.
Como você pode afirmar ter atendido ao chamado do Evangelho e crido em Jesus, se você nem mesmo atende o chamado que o Evangelho faz para que você pregue aos outros acerca de Jesus? E aproximando-se, Jesus falou-lhes: toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Como você pode afirmar que está participando com Cristo do seu êxodo rumo à cidade de Deus, se você se recusa a participar das conquistas de Jesus nesse mundo? Porque o que Josué faria com o israelita que dissesse: eu não vou rodear a cidade de Jericó por 7 dias? Isso é idiotice, isso é burrice. O que Deus faria com um israelita que se recusasse a participar da conquista da terra prometida? O que Deus falaria para Josué fazer com esse israelita que se recusasse a participar da conquista de Jericó? Que dissesse que aquilo ali é burrice, é idiotice. Deus ordenaria a morte desse israelita. Quem é que estava ausente na vitória que Israel obteve na queda dos muros de Jericó? Quem não estava presente lá? Não estava presente lá todos aqueles que, pelas suas incredulidades e desobediências, caíram mortos no deserto. Se você se recusa a participar das conquistas de Cristo nesse mundo, pela pregação do Evangelho, você é mais um dos incrédulos que, apesar de ter o nome de quem vive, na verdade está morto. Aqui eu peguei um pouquinho emprestado daquilo que João escreveu lá em Apocalipse. Tens nome de que vive, mas está morto. Quem se recusa a participar das conquistas de Jesus nesse mundo pela pregação do Evangelho é um incrédulo que, apesar de ter o nome de quem está vivo, na verdade está morto. E se isso está acontecendo com qualquer um de nós, nós devemos nos arrepender agora mesmo, crer no Evangelho e participar das vitórias de Jesus nesse mundo pela pregação do Evangelho. Confie e creia que o método e a estratégia de Deus são suficientes para trazer salvação aos teus familiares e amigos. Porque sim, existem outras formas de atrair as pessoas para a igreja. Mas atrair as pessoas para a igreja não é sinônimo de salvação. Fazer as pessoas passarem pelas águas do batismo não é sinônimo de salvação. Muitas vezes a igreja entende errado a sua missão. Jesus chamou os apóstolos e depois, por extensão, a todos nós, para nós sermos pescadores de homens. Está lá num dos evangelhos sinóticos. Está escrito: até agora vocês eram pescadores, a partir de agora vocês vão ser pescadores de homens. A pregação do Evangelho
é lançar a rede ao mar. É pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é pescar com rede e não com vara. A gente pode pescar com rede ou com a vara de pesca. A vara de pesca, ela sempre tem uma isca. E essa isca sempre é mentirosa. É algo que é usado para enganar o peixe. O peixe pensa, hoje eu me dei bem, olha só o que está na minha frente aqui. Ele vai lá, abocanha e fica preso. Isso é tentar atrair as pessoas para a igreja com coisas que Deus não ordena na sua palavra. É criar iscas que enganam as pessoas. Que enganam as pessoas acerca do que Jesus, de quem Jesus é, do que é o Evangelho, de quem Deus é. Agora, a verdadeira pregação do Evangelho é lançar a rede ao mar. Aquilo que a rede pegar, ela pegou. Não existe uma tentativa de enganar as pessoas. Não existe uma tentativa de manipular as pessoas. É uma pregação fiel e verdadeira de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E quem cair na rede é peixe, como diz o ditado. Confie e creia que o método e a estratégia de Deus são suficientes para trazer a salvação dos teus familiares e amigos. Não tente manipular os teus familiares, os teus amigos a crer num Jesus que é diferente da palavra de Deus. Não tente atrair os teus familiares, os teus amigos com coisas que não estão na palavra de Deus. Pregue a eles a palavra de Deus. Seja verdadeiro e sincero com eles. Com fé, participe das vitórias do teu Salvador nesse mundo. Deus, Ele é glorificado tanto na morte e na destruição dos seus inimigos, como também na salvação dos seus eleitos. E Raabe, a prostituta, é uma prova disso. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe morava em Jericó. Ela morava nessa cidade que os muros caíram. Ela morava naquela cidade. Mas pela fé ela não morreu junto com os demais incrédulos. Por que ela não morreu junto com os demais incrédulos? Porque ela acolheu os espias em paz e ela creu naquilo que os espias anunciaram a ela. Na verdade, quando ela se encontrou com os espias, ela já confessou a sua crença e a sua fé no Deus de Israel. Quando ela se encontrou com os espias, ela disse que todo o povo de Jericó e das outras cidades haviam ouvido aquilo que Deus havia feito por Israel. Como Deus havia derrotado o faraó e os egípcios, como Deus, em primeiro lugar, havia enviado pragas sobre o Egito, e depois como Deus havia derrotado o faraó e o exército de faraó no Mar Vermelho, e como Deus havia sustentado Israel por 40 anos no deserto. Raabe falou, nós ouvimos todas essas coisas, e agora todos nós, todos os povos, nós aqui em Jericó, as demais cidades aqui em Canaã, todos nós estamos desesperados, porque nós ouvimos que vocês passaram o Jordão, e se Deus fez tudo isso contra os egípcios, o que é que Deus não vai fazer contra nós? Por amor de vocês. Ao falar dessa forma,
Raabe demonstrou a sua fé em Deus. E os espias falaram para ela: bom, se tu mantiver em segredo as nossas identidades, o nosso paradeiro e os nossos planos, quando nós chegarmos até aqui, nós vamos deixar você e a tua família com vida. Agora, se tu contar alguma coisa para alguém, se tu nos trair, aí essa promessa não tem validade. Raabe demonstrou a sua fé ao manter em segredo a identidade, o paradeiro e os planos dos espias e de Israel. E assim ela recebeu a vida e não morreu com os demais incrédulos. Quais são esses incrédulos que morreram? Em primeiro lugar, os demais habitantes de Jericó, porque todos eles ouviram acerca daquilo que Deus havia feito por Israel, mas só ela, de fato, creu. Todos os habitantes de Jericó ouviram acerca de Deus, acerca do que Deus havia feito por Israel, mas só Raabe creu. Os outros todos permaneceram incrédulos. Então, os incrédulos aqui se referem aos demais habitantes de Jericó que morreram. Mas também se refere a todos aqueles que, tendo passado pelas águas do Mar Vermelho, caíram mortos no deserto, porque eles também eram incrédulos. E em terceiro lugar, os incrédulos também são aqueles que passaram pelo Mar Vermelho e participaram da vitória sobre Jericó, mas depois se rebelaram contra Deus, como Acã, por exemplo. Deus havia ordenado que todos os bens e tudo que houvesse de valor dentro da cidade de Jericó deveria ser consagrado a Ele mesmo, deveria ser consagrado ao culto do próprio Deus. Mas Acã, ele roubou aquilo que deveria ser consagrado a Deus. Ele achou uma peça de roupa, ele achou prata, ele achou ouro e ele pegou para si. E por essa desobediência, fruto da incredulidade, Deus foi glorificado na morte e na destruição de Acã. Os israelitas incrédulos, os moradores incrédulos de Jericó e o incrédulo e desobediente Acã morreram. Mas pela fé, Raabe, a prostituta, recebeu a vida. E além da vida, ela recebeu um lugar de honra em Israel. Porque Raabe entrou na linhagem do Messias. Raabe é um símbolo de cada um de nós que naturalmente não pertencemos à descendência de Abraão, mas espiritualmente fomos feitos parte dos seus filhos e herdeiro das alianças da promessa. Como gentios, pagãos e pecadores como nós e Raabe poderiam ser inseridos entre os filhos de Abraão, entre os herdeiros da promessa, pela eleição de Deus? Vou ler um salmo para vocês aqui. Salmo 87 diz o seguinte: sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Ó cidade de Deus, coisas gloriosas se dizem de ti. Entre os que me conhecem, mencionarei Raabe e Babilônia. Também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Sim, a respeito de Sião se dirá:
todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu ali. Todos os cantores com os que tocam instrumentos dirão: a minha origem está em ti. Que cidade é essa da qual o salmista fala no Salmo 87? Não é uma cidade humana, porque Raabe não nasceu na Jerusalém terrena. Ele diz aqui Raabe, ele diz que os babilônios, ele diz que se dirá dos filisteus, dos de Tiro e da Etiópia, que todos eles nasceram em Sião. Essa Sião, essa cidade da qual o salmista fala, não é uma cidade humana, mas é a cidade de Deus. A cidade que tem fundamentos, a cidade que Abraão esperava, a nova Jerusalém. Todos os eleitos de Deus, que foram por ele eleitos antes da fundação do mundo, têm a sua origem na Jerusalém celestial. É isso que o Salmo 87 diz. Vou ler de novo para vocês o Salmo. Sobre o Monte Santo está a cidade que ele fundou. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Ó cidade de Deus, coisas gloriosas se dizem de ti. Entre os que me conhecem, mencionarei a Raabe, a prostituta, e Babilônia. Também se dirá da Filístia e de Tiro, juntamente com a Etiópia. Este nasceu ali. Os babilônios, os filisteus, os da cidade de Tiro, os etíopes, eles nasceram em Sião. Sim, a respeito de Sião se dirá: todos estes nasceram ali, e o próprio Altíssimo lhe dará segurança. O Senhor, ao registrar os povos, ao registrar todas as nações, dirá: este nasceu ali também. Todos os cantores com os que tocam instrumentos dirão: a minha origem está em ti. Todos os eleitos de Deus pertencem à cidade de Deus, nasceram espiritualmente na cidade de Deus. Raabe nasceu na cidade de Deus, por isso que pela fé ela não pereceu com os demais incrédulos, porque ela foi eleita por Deus desde antes da fundação do mundo, como uma das cidadãs da cidade do próprio Deus, da Nova Jerusalém, da cidade que Abraão esperava. E todos os que pertencem à cidade de Deus receberam em si mesmos a vida do próprio Deus, a vida do próprio Salvador. Raabe recebeu vida, ela não morreu junto com os incrédulos. E ela recebeu vida para não morrer junto com os incrédulos, porque a força da eleição de Deus se mostrou na fé de Raabe no Deus que a elegeu. Raabe creu em Deus. E pela fé de Raabe, o propósito de Deus na eleição de Raabe se cumpriu. E você? Você tem essa vida de Cristo em si mesmo? Ou você está entre aqueles que vai perecer junto com os incrédulos? Você já recebeu de Deus a vida e foi ressuscitado com Cristo da morte espiritual em que você estava morto em delitos e pecados? Ou você ainda está deitado entre os mortos, nas trevas espirituais?
Se você já tem essa vida, então demonstre essa vida, permanecendo firme nessa fé, tendo a certeza das coisas que você espera, mas que ainda não vê. Permaneça firme na fé que espera por coisas fantásticas que não poderiam estar mais longe de você. Permaneça firme na fé que mesmo na fé que mesmo vendo tudo ao seu redor se desfazendo e ruindo, como as muralhas de Jericó vieram abaixo, mesmo que tudo isso esteja acontecendo, permaneça firme nessa fé. Permaneça firme na fé, mesmo que tudo ao teu redor esteja destruído. Mesmo que tudo ao teu redor tenha sido feito ruínas e cinzas. Porque foi isso que aconteceu com Raabe. Tudo que ela conhecia, tudo que um dia ela amou, foi destruído. Ruiu. Foi feito em cinzas. Todas essas coisas que estão ocorrendo, elas ocorrem porque agora mesmo Jesus está assentado sobre o seu trono, com toda a autoridade nos céus e na terra, derrotando os seus inimigos. Todas essas coisas estão acontecendo porque agora mesmo, através de Jesus, Deus está renovando todas as coisas até que nada mais exista a não ser os novos céus e a nova terra. E só então a nossa jornada terá um fim. Quando nada mais existir, porque Deus já terá renovado tudo. Quando existir apenas os novos céus e a nova terra. Permaneça firme na fé, seguindo sempre a Jesus no seu êxodo rumo aos novos céus e à nova terra. Permaneça firme na fé, participando das vitórias de Jesus nesse mundo. Enquanto você segue atrás de Jesus rumo à cidade de Deus. Permaneça firme na fé até que o êxodo do povo de Deus acabe e você esteja dentro da cidade onde você nasceu. A cidade de onde você vem. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus. Mas isso só será possível você permanecer na fé se agora mesmo você tiver a vida de Jesus em si mesmo. E essa vida, ela é mantida pela fé e ela é conquistada pela fé também. Então, com fé, participe da vida do teu Salvador. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível escapar do juízo de Deus. Sem fé é impossível habitar na cidade de Deus. Sem fé é impossível estar entre os filhos de Deus. Sem fé é impossível pertencer a Deus e receber o cumprimento das suas promessas. Sem fé é impossível alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sem fé é impossível ter um futuro tranquilo e abençoado com Deus. Sem fé é impossível escapar da ira de Deus. Sem fé é impossível participar da nova criação de Deus em Cristo. Então, com fé, participe do êxodo, participe das vitórias e da vida do teu Salvador, até que todas as coisas sejam renovadas. Amém.